Você já se decepcionou com alguém que dizia te amar, mas fugia quando o assunto era compromisso? Já teve a sensação de que tá sempre amando mais, se entregando mais, e mesmo assim terminando sozinha? Talvez você tenha pensado que o problema é você, ou que não tem nenhum homem nesse mundo que realmente está querendo algo sério. Mas e se eu te dissesse que existe um tipo de homem que encara o amor de um jeito completamente diferente? Um homem que não tem medo de se entregar, que não foge da responsabilidade e que, ao contrário do que dizem por aí, é exatamente o que você está procurando, só que de um jeito que você ainda não conhece. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que namorar um verdadeiro homem católico pode ser uma experiência desafiadora, mas transformar também a sua vida. Mas já aviso, não é o que você está pensando não, tá? E algumas verdades aqui podem até te desconcertar, mas se você assistir até o final vai entender por que muitas mulheres se surpreendem e por que algumas não conseguem mais aceitar menos do que isso. Então você está pronta para isso? Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é diferenciar o homem católico mesmo, verdadeiro, do católico genérico. O católico genérico, ele é até católico, assim, né? Ele vai na missa de vez em quando, ele diz que é católico pra todo mundo, fala mal de outras religiões, isso aí é de praxe, né? Mas não consegue viver realmente uma espiritualidade diferente. É aquele cara que tá católico, ele tá no momento católico, mas provavelmente vai acabar largando a fé na primeira dificuldade que aparecer. Não investe realmente na fé, não se espiritualiza, só cumpre preceito, isso quando cumpre, tá ali mais pelas pessoas, pelos amigos, enfim. Já o católico verdadeiro é aquele homem que realmente está ali com a sua fé firme, tem raízes, sabe? É aquele que está sempre buscando entender e procurar mais sobre a fé. É sobre esse tipo de católico que eu vou falar aqui, sobre esse tipo de homem. E outra coisa que eu já preciso falar também é que vocês podem estar percebendo que eu tô aqui sozinho, né? No nosso canal, para quem tá chegando agora, nós fazemos os vídeos em dupla, né? Em casal, eu e a minha esposa, mas no último vídeo ela fez sozinha, porque era um tema que a gente achou que poderia ser interessante a gente testar, a gente tá testando aqui. De falar diretamente para um tipo de pessoas com um pouco mais de... Eu odeio essa palavra, mas... lugar de fala? Não gosto dessa palavra, definitivamente não gosto. Mas foi só um teste mesmo, eu tô testando aqui, já não tô gostando. É chato não ter Vanessa aqui do meu lado, mas... Vamos seguir, vamos ver como é que vai sair isso aqui. E fala aqui nos comentários o que vocês estão achando. Mas assim, esses católicos de verdade mesmo, que seguem a fé, que vivem uma espiritualidade diferente, que vivem a castidade, que se entregam pela sua religião, tem um foco. Eles muitas vezes são estereotipados, são tidos como certinhos demais, careta, sem graça, controlador, sei lá, sem sal, sem o molho. E às vezes são mesmo, tá? Não, eu tenho que falar a verdade, mas a maioria não é não. Porque assim, a cultura popular, a cultura que a gente está inserida na nossa sociedade, ela geralmente infantiliza o homem que ele é religioso. E ridiculariza também. Por que infantiliza? Se você for parar para pensar e perceber, né, como eles retratam, né, o homem católico, mas aquele católico que realmente veste a camisa, e como as pessoas olham também de fora, assim, no mundo real mesmo, eles colocam o homem católico como meio que infantil, como um homem que depende de outros, não colocam o homem geralmente como um homem viril, né? E isso acaba vindo para dentro da igreja também, muitas vezes a gente retrata os santos como homens velhos, já eu fui do infantil pro mais velho, né? Mas é mais ou menos isso, nunca como um homem adulto mesmo, com responsabilidades, porque o mundo ele tende a achar que a religião é simplesmente um lugar legalzinho para você passar o seu tempo. E não é isso. A gente pode ver o exemplo de São José. Quantas vezes a gente retrata São José como um homem velho? Só que, cara, pensa só na trajetória de São José. Ele teve que sustentar a Sagrada Família. Não poderia ser uma pessoa qualquer, um cara que não tem respeito, que não tenha responsabilidades, que não seja viril. Ele precisou trabalhar. E principalmente a viagem para Belém, depois para o Egito, ele precisou ser forte. Então acaba que a gente se pega menosprezando o homem por causa da sociedade que a gente vive. E tem um outro motivo disso também. Quando a pessoa é certinha demais, ou seja, quando ela não fica cometendo pecados à torto e à direita, ou direito, sei lá. É torto e à direita ou torto à direito? Se tiver algum professor de português, me explica aí nos comentários. Quando a pessoa dá menos margem pro erro, quando a pessoa não vive uma sexualidade desregrada, quando a pessoa não vive realmente nesse mundo mais desregrado, sem regras mesmo, sem uma moral católica por trás, ela tende a achar que a pessoa que vive da forma certa é infantil, porque quem cresce naturalmente precisa viver essa vida desregrada. Por exemplo, quando eu era adolescente, o pessoal saía muito pra noite, né, pra eventos
eventos da noite, assim. E eu nunca fui de ir pra muitos lugares, assim. Pelo menos não lugares promíscuos, lugares que não valiam a pena eu estar. Então eu tinha aquele rótulo de menino certinho. Menino sem graça. Porque eu não frequentava aqueles mesmos lugares que a galera toda tava frequentando. E aí a maioria das mulheres começam a fugir desse tipo de homem, que não as acompanha nesses eventos sociais que são muitas vezes promíscuos, sabe? E isso é péssimo, né? Muitas vezes é idealizado pelas meninas um homem que é cavalheiro, respeitador, só que vão buscar no lugar errado, porque acreditando que o homem católico é mais passivo, é menos forte, menos impactante, sei lá. Então vão buscar nesses homens que se mostram mais aqueles, né? Mas o homem católico verdadeiro, ele é tudo, menos passivo. Ele busca algo muito além do prazer imediato. Ele tem um senso de propósito muito mais vivo nele. E isso é muito bom, porque dificulta a traição, dificulta aquela questão de você começar a namorar e ele simplesmente se cansar de você. Ele tem clareza sobre a vocação que ele quer seguir, os valores dele, ele não larga. Ele tem uma busca pela eternidade, muito melhor do que uma busca por momentaneidade, sei lá se é assim que se fala. Mas ele não busca o momento, ele busca o eterno. Porque é isso que nós somos ensinados desde crianças, quanto meninos católicos dentro da igreja. A função de ser provedor da família, o protetor mesmo. E calma, ser provedor da família não é ser o único que trabalha, e também não é escravizar a mulher, não tem nada a ver com isso. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, vou deixar aqui no card na descrição. Mas é um homem com responsabilidade mesmo, responsabilidade emocional também. É um homem que não vai ficar fazendo joguinhos com você, sabe? Isso, claro, quando a sua fé, quando a sua vida já está amadurecida. E esse tipo de homem busca amadurecer não apenas o seu corpo, mas a sua moral, o seu jeito de tratar as pessoas. É uma busca realmente grande de amadurecimento espiritual. Ele leva o namoro mesmo a sério, não como um passatempo qualquer, não como uma forma de prazer. Ele também é exigente, tá? Ele não aceita qualquer coisa. Então, se você não acompanhar ele, provavelmente ele não vai ver isso com muitos bons olhos. Ele tá em busca de alguém que acredite nas mesmas coisas que ele. Também não está em busca de alguém que quer algo momentâneo. Vou te mostrar 3 comportamentos que esses homens católicos eles têm, que geralmente deixam as mulheres surpresas. O primeiro comportamento é que ele respeita os limites. Ele sabe até onde ele pode ir. Um homem católico de verdade, ele entende o que ele tem que fazer, aonde ele tem que agir. Ele busca não passar dos limites, especialmente em relação à afetividade, né? Porque a busca da castidade para ele é um valor essencial. O segundo comportamento é que ele não joga o jogo da conquista. Ele não te manipula emocionalmente. Cara, eu já tive um amigo, ele chegava na internet, jogava lá no Google, isso há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, sei lá. Na nossa adolescência, ele jogava lá no Google frases bonitinhas pra falar pra menina. E aí ele tava conversando com a menina ficante dele, talvez, ou a menina que ele queria ficar, e ele pegava frases prontas do Google, jogava pra ela e ela achava a coisa mais maravilhosa do mundo. O homem católico, ele não é assim, o católico de verdade. Ele não precisa te manipular, ele não precisa fazer aquele joguinho pra te conquistar. E é uma conquista realmente efetiva, não é uma conquista só pra te pegar e te largar, não é pra te usar, sabe? O terceiro comportamento é que ele coloca Deus acima de tudo, acima até de você, é a real. E isso dá uma profundidade muito maior pra espiritualidade do casal, que ele vai te ajudar a buscar a santidade, assim como ele quer que você o auxilie também. Ele não quer apenas uma namorada pra beijar na boca, ele quer uma companheira, alguém pra auxiliar, pra estar com ele, pra desenvolver com ele. E isso abre espaço para um crescimento mútuo, tanto para ele como para você também. Se você está com alguém que não tem essas características, ou que não está buscando todas essas características que eu estou falando aqui, é bom você pensar se realmente esse relacionamento está valendo a pena. E se você está procurando alguém para namorar, é bom você olhar para essas características e ver se essas pessoas que você está interagindo e buscando realmente tem essas características. O homem católico, de verdade, ele é menos egocêntrico. Justamente por essa última característica que eu tinha dito, ele coloca Deus acima de tudo e não ele acima de tudo. E isso é ótimo para um relacionamento. Você olhar no outro que ele não está colocando ele acima das suas necessidades, por exemplo. Ele tem um olhar muito melhor para você, pro que você precisa, pro que você tá necessitando, dos seus sentimentos. E olha, ele pode errar, tá? Eu tô falando tudo isso como características essenciais, mas ele também está em busca de um aperfeiçoamento. Muitas vezes ele também está no seu processo de evolução, no seu processo de conversão. Então pode ser que ele falhe às vezes, mas o importante é ver se ele tem isso em mente, se ele está buscando, se ele não está de brincadeira, sabe? E muitas mulheres jogam isso fora. Vou até dar um exemplo aqui que ficou muito famoso na mídia, mas o Kaká, aquele jogador,
A ex-mulher dele terminou com ele e ela deu uma entrevista falando que ele era muito certinho. E eu fico pensando, cara, essa mulher queria alguém que traísse ela, que não desse atenção, que não fosse carinhoso. O que essa mulher queria, sabe? Só que muitas vezes é isso que a gente quer. Quando a gente tá buscando um namorado, uma namorada, a gente fica meio cego, sabe? Pela paixão. Isso não pode ser assim. A gente precisa ter um olhar fixo e um olhar consciente no que realmente importa. Senão a gente vai ficar procurando qualquer um, aceitando qualquer um. E a gente precisa se valorizar mais, sabe? Eu, graças a Deus, encontrei uma mulher incrível que é realmente a minha companheira. E a gente pôde se desenvolver juntos. E até hoje a gente vê nossos erros e nossos acertos. A gente vai tentando evoluir, melhorar juntos, um ajudando o outro. E não era sobre ela ser perfeita ou sobre eu ser perfeito. Era sobre saber pra onde que ela tava indo, pra onde que eu tava indo e convidar pra ir juntos, sabe? E esse lugar com certeza tem que ser o céu. A gente tá buscando o céu. Ela tava buscando, eu tava buscando e acabou dando match, ou seja, acabou que deu certo. Busque alguém assim pra você. Busque alguém que tenha essas características. Tenho certeza que você vai ser muito mais feliz do que se você se entregar pra primeira pessoa que falar coisinhas bonitas pra você. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa aquele curtir pra fortalecer a gente. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.